E no Império Romano, aí a gente tem uma situação muito mais complexa. Por quê? Tem as religiões que têm origem babilônica, que estão dentro do Império. Tem a filosofia grega, que é a base cultural do Império Romano, é Sim, filosofia grega, sim. né? Então você tem os estoicos, os epicureus, são os helenistas que aparecem lá no livro de Atos, por exemplo. E que às vezes Paulo menciona alguma coisa assim. Sim. Quando Paulo fala, por exemplo, se não existe ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essa era a filosofia dos epicureus, né? Vamos tocar a vida aqui de boa, cara. Não tem amanhã, não. Vamos, Sem preocupação. lobão, né? Vamos viver 10 anos a mil, 10 anos a mil, né? É melhor viver 10 anos a mil do que 1000 anos a 10. Era a filosofia desses E a caras. cultura helenista era muito forte ainda, né? Tanto é que o grego dominava o mundo, né? Exato, porque antes da dominação romana, quem dominou a região foi o Império Grego com Alexandre o Grande. Então ele espalhou não só a língua, mas a cultura também, que era outro problema para o judeu, né? Por quê? Ele não queria uma cultura estrangeira dentro do seu território. Ele queria preservar a cultura hebraica, tradicional, milenar, que começa com Abraão, com Moisés, depois com Esdras. É Esdras quem organiza a religião, né? Sim. Os judeus mesmos admitem que a religião, o judaísmo começa com Esdras, na volta do cativeiro, não é com Moisés, né? Então, veja, aí tem uma coxa de retalhos, né? E aí tem outras questões econômicas mesmo. A população pagava uma alta carga tributária. Você tinha 10% do dízimo do Senhor, tinha 10% do dízimo do templo, tinha a cobrança do imposto para Roma. Aí tem alguns autores, Richard Foster falou isso, Brian Boast também chegou a calcular, Richard Horsley também trabalha essa questão em Bandidos, Profetas e Messias, dicas bibliográficas aqui, né? Olha aí. Dizem que era possível que a carga tributária chegasse a 47%. Então havia uma pobreza na população. Tá muito parecido com o que o brasileiro paga hoje, um CLT. 5 meses do salário é para pagar imposto. Então a população estava empobrecida. Aí você, quando começa a estudar essas questões, por exemplo, essa questão econômica que eu levantei, você consegue entender, por exemplo, uma parábola de Jesus que ele fala lá que o dono da fazenda saiu para contratar trabalhadores para sua vinha. Contratou um sujeito na praça, né? Na praça estavam os trabalhadores. Então ele contratou um às 9, outro ao meio-dia e outro às 3 horas da tarde. Depois, quando ele foi fazer o pagamento, ele pagou para o cara que tinha trabalhado 1, 2, 3 horas o mesmo que ele pagou para o outro que trabalhou o dia inteiro. Então aí você vê, a pessoa se sujeitava a trabalhar o dia inteiro por um salário pequeno. Por quê? Porque não tinha emprego. Herodes tinha terminado a reforma do templo e, com o fim da reforma, ele desempregou pelo menos 17 mil pessoas. Muita gente. Isso está no livro do Joaquim Jeremias, Jerusalém nos Tempos de Jesus. Bárbaro esse livro. Aliás, para fazer uma dica de leitura aqui, posso fazer uma sugestão? Agora. O Treinamento dos 12. Esse livro é espetacular também para entender exegese do Novo Testamento, né? Foi escrito no final do século XIX, quando não tinha contaminação por neolinguística, teologia da prosperidade, métodos de interpretação corporativos, que a gente vê muito hoje. As águas eram puras. As águas eram límpidas. E ele ainda limpou mais ainda, viu? Porque ele escreveu dentro do contexto do liberalismo teológico na Europa, e aí ele está fazendo um contraponto à interpretação liberal. Então ele faz uma exegese, uma interpretação assim a rigor. Ele tira leite de pedra nessa obra. Que legal. Para mostrar a validade e a supremacia das escrituras frente à interpretação liberal. Então, quem puder, leia esse livro. Se você é pastor, é leitura obrigatória. Você não suba no púlpito para pregar nenhuma passagem do Novo Testamento, especialmente os evangelhos, sem ler essa obra. Que legal. É espetacular. Minha próxima leitura. Boa pedida. Então, ao despejar 17 mil trabalhadores desempregados na população de Israel, de Jerusalém, Herodes causa um problema. E o Joaquim Jeremias fala assim, de acordo com os documentos da época, a cidade de Jerusalém tinha, em média, 30 mil pessoas de habitante. Imagina com 17 mil desempregados. Mais que 50%. Mais de 50% da população. Mais de 50%. Aí você vai entender mais coisas ainda. Parábola do bom samaritano.
Por que o sujeito é assaltado na estrada se ele é judeu? Richard Horsley, no livro Bandidos, Profetas e Messias, ele fala. Os desempregados entraram num nível de pobreza tão grande que começaram a se organizar em bandos. Então eles ficavam amotinados no deserto, próximos das aldeias. Quando alguém saísse sozinho para viajar sozinho, era assaltado. Eles simplesmente invadiam a carroça do cara, ou se ele tivesse a pé, assaltava e voltava. Faziam arrastões nas pequenas aldeias, eles entravam nas aldeias, roubavam e iam para o deserto. Então, esse era o quadro econômico de Israel nos tempos de Jesus. Pobreza. E aí Jesus tem um dos seus nomes, eu vim para libertar os cativos, né? E fala da pobreza. Anunciar o ano aceitável do Senhor, dar vista aos cegos. E ele menciona os pobres. A pobreza era muito grande na época. Então, esse é o contexto econômico. Contexto político, a dominação de Roma. Perto de Jerusalém ficavam acampados duas companhias militares. Por quê? Judá era uma província revoltosa. Sempre tinha um grupo se organizando para poder fazer revolução contra Roma, para tirar os soldados de Roma dali. Então, havia regiões dentro do território romano, do Império Romano, que eram tranquilas. Então, elas eram governadas pelos senadores que ficavam na capital. Agora, no caso de Judá, não. Ela era tão complexa que tinha que ter um representante lá. Herodes era um desses representantes. Que era uma tetrarquia judaica romana que representava tudo isso, né? Sim. Os Então, tetrarcas, não né? dava para ser governado à distância pelo Wi-Fi. Sim. Tinha que estar lá. Então, Roma mandava um representante e colocava a companhia militar ali, porque vira e mexe alguém pegava em armas para atacar o Império Romano, né? Daí vem a história de Jesus, né? Ele é Senhor. Se ele é Senhor, ele vai fazer rivalidade contra o Senhor principal, Sim. que é César, né? Sim. O romano dizia César Quírios. E o judeu e o cristão falava o quê? Não, Christus Quírios. Opa, peraí. Você está arrumando uma concorrência. Então, olha o problema social criado aí. Então, já falamos de questão religiosa, falamos de questão econômica, questão política, questão social. Então, aquele mundo era um mundo muito, muito turbulento, de variedades de pensamentos, de comportamentos, de colorações sociais, que se a gente não entender isso, a gente perde metade ou mais da metade do brilho do Novo Testamento. Passa batido, você lê e não entende. Sim. Né?